etapa, nós vamos falar do papel do evangelizador espírita no processo inclusivo, tá bom? Você projeta isso, Cor? Projeto a parte 2, né? Isso, parte 2. Vamos lá, então. Pensando nisso, né? A gente sabe que a pessoa mais inclusiva que nós tivemos na face da Terra foi Cristo. Sandra Borba, ela tem uns livros na área da educação. Eu falo que tem duas autoras do movimento espírita que eu gosto muito. Uma é a Sandra Borba, porque a Sandra Borba traz toda essa parte bem evangélica, né, do estudo do evangelho, vai falar de evangelizador, ela coloca Jesus e coloca Paulo, né, tem um livro dela, Reflexões Pedagógicas, à Luz da Doutrina, ela vai falar que Paulo é o evangelizador escolhido. E Lúcia Moisés. A Lúcia Moisés, porque ela traz a prática no livro. Então, recentemente eu estava lendo Autismo de Portas Abertas na Evangelização, e a hora que eu terminei de ler o livro, eu falei, gente, esse livro podia não estar tão específico para o espiritismo, porque ele é maravilhoso, porque ela vai explicando numa leveza e com atividades. Então, o primeiro livro que eu falei foi esse, tá? Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. E o segundo é esse aqui, da Lúcia Moisés, que vai falar sobre autismo. Mas por que eu estou trazendo essas autoras? Porque eu falo que nós temos o privilégio de ter bases teóricas na evangelização consistentes. E a primeira pessoa que trouxe isso, que se preocupou em organizar isso, foi Cecília Rocha. Por isso, todas as vezes, essa campanha de evangelização, esses girassóis, é porque Cecília foi a primeira a normatizar e sistematizar a evangelização, em 77, quando lança a campanha, que todos nós hoje bebemos dessa fonte. Com isso, a gente tem esses documentos orientadores, e quando a gente vai falar desse papel do evangelizador inclusivo, a gente vai encontrar muito nesses documentos. Ele é de 2014, é aquele que nós construímos com as 27 federativas, e quando eu cito as autoras, essas duas autoras, é porque eu vejo muito trabalho delas refletido através da IJ, desses documentos, mas de uma maneira também que a gente possa estar levando até a nossa sala de aula. A IJ, nessa orientação à ação evangelizadora, ela foi extremamente feliz. Eu falo feliz porque nos traz já esse papel inclusivo e esse evangelizador, já também com esse olhar mais amplo, né? Nós que estamos mais tempo na evangelização, a gente sabe que nós tivemos um período muito de transmissor de conhecimento, e ele ainda permeia, às vezes, a gente na nossa prática. E talvez seja esse olhar transmissor de conhecimento que nos dificulta a entender que aquela criança autista, né, nível, mas eu digo grau, né, em questão de bastante dificuldade, ele é para nós, né? E a Socorro fala que às vezes a gente tem que adequar talvez o tempo que fique, verificar quais as possibilidades, mas ele é nosso, como todos os outros, né? E para eu ter essa clareza, eu tenho que me colocar como esse evangelizador que vai participar desse processo inclusivo, eu falei ontem, com as janelas abertas, né? No sentido de que você está aqui a serviço do Cristo. E aí eu faço uma pergunta. Se nós estamos a serviço do Cristo, para edificar essa obra, e a transmissão, né, e a divulgação da doutrina espírita, e trazer essa doutrina para os corações infantos juvenis, vocês acham que nós trabalhamos sozinhos? Quero ouvir. Quero que vocês falem para mim, como que vocês, enquanto evangelizadores, se sentem? Vocês se acham sozinhos, assim?
Hoje eu vou ter aula de evangelização no próximo sábado, que minha aula de evangelização é no sábado. Aí eu tenho tempo para trabalhar. Eu estou só nesse processo? Ou a gente tem uma ajuda, eu falo que a gente tem um upgrade, né? Que é a espiritualidade. Nós todos aqui estamos envolvidos em trabalho federativo, né? E aí, eu não sei se aconteceu com vocês, mas cada um está num lugar do estado, às vezes, né, ou da região, e vocês têm um evento para montar, certo? De repente, na hora que senta para falar sobre o evento, todo mundo pensou a mesma coisa sem ter se conversado. Isso é por acaso? Ou há uma equipe que nos conduz espiritualmente? Então, quando a gente vai falar desse papel do evangelizador inclusivo, a Flávia falou, tem certeza que a ajuda da espiritualidade sempre peça orientação para o tema que irei falar. Sim. Então, quando a gente fala desse papel, né, do evangelizador no processo inclusivo, é exatamente isso. É não ter medo. Porque a gente só pode ter medo quando a gente acha que não vai ser auxiliado, né? E a gente sabe que nas maiores dificuldades da vida da gente, porque eu falo sempre nas minhas orientações que Jesus não disse que ia ser fácil, mas estaria conosco através do momento que a gente se reunisse em prece. Ele não falou isso? Então, quando a gente começa a falar do papel do evangelizador inclusivo, eu começo a falar para vocês que é um papel maravilhoso e que nós temos uma equipe de suporte. Manu, lê para mim o que o pessoal colocou no chat. Tá, vamos lá. Nunca estamos sozinhos, né? Sim, adorando e aprendendo, nunca estamos sozinhos, disse a Maria. A Flávia, tenho certeza que a ajuda da espiritualidade sempre peço orientações sobre o tema que irei falar, isso é muito legal. Inspiração, né, Flávia? A Sara, é concreta a ajuda. Aquele diz que sempre há nossos amigos espirituais nos conduzindo. Perfeito, e é isso. É essa certeza que eu quero iniciar essa fala. Porque quando a gente tem essa certeza da providência divina na nossa vida, no nosso trabalho evangelizador, a gente quebra as barreiras da atitude. Pode passar, Socorro. E aí nós vamos começar com as barreiras que a gente é melhor. Eu falo assim que eu sou melhor evangelizadora do que, às vezes, professora. Estou tentando chegar junto, sabe? Quando você está num processo de conflitos existenciais, que eu falo assim, não, aqui, às vezes eu tenho que fazer na escola o que eu faço na doutrina, porque a gente ainda é espírito imperfeito e que na doutrina a gente consegue fazer mais habilidades. E emocionalmente falando, estar aberto emocionalmente é uma das primeiras coisas. E aqui nós vamos ter o emocional e o relacional. E os documentos, eles trazem isso com muita, muita clareza. E quando eles trazem isso, eles estão trabalhando conosco, porque nós, por muito tempo, passamos por uma educação muito rígida, né? Uma educação extremamente autoritária, e que a gente, hoje, conta com vários trabalhos e várias mudanças de paradigma. E nesse papel de mudança de trabalho, a gente vai se mudando. Por isso que a educação, ela sempre é uma educação de mão dupla. Porque assim como eu vou fazer um processo, quem está comigo também. Então, se eu vou falar de reciclagem, meu estado é um estado, a minha cidade não é uma cidade que faz reciclagem adequadamente, Curitiba faz. Mas a gente tem nos nossos pautas a reciclagem, e agora a gente está na nova, eu estava acompanhando os stories da FEB, e aí eu vi que o André Trigueiro falar de ecologia, falando da importância da gente cuidar do planeta, e a FEB está com uma campanha. Será que nós somos agentes de mudança de planeta? E aí, quando eu vou falar um tema que eu tenho dificuldade de executar,
eu vou fazer o quê? Eu vou começar a mudar, né? Então, eu vou ensinar? Eu leio, eu explico, e aí eu também mudo a atitude, né? Então, pode passar, por favor? Eu quero que vocês me respondam, e eu gostaria que vocês falassem. Por que as habilidades emocionais e relacionais são tão importantes? Quero ver vocês para a gente poder continuar com essa conversa. O que vocês acham? Acho que eu não fiz a pergunta certa. Bora lá, gente, organizar aí a ordem, quem é primeiro. Vamos lá. Nossa, eu vou começar falando, porque é tanta coisa que vem na cabeça, aí você pensa assim, eu preciso me organizar para falar, né? E a gente fica tímido por causa disso, para não ficar mais atrapalhando do que colaborando de alguma maneira. Imagina. Ô, Malu, sabe o que eu penso? Eu falo que a teoria a gente sabe na prática. O que a gente faz... e o que a gente vai fazer aqui é só um recorte teórico que vocês já fazem, tá? Então, fique muito tranquilo em relação a isso. Tá. Então, e aí eu acabei de dar um exemplo por que é tão importante, né? Porque se eu estou emocionalmente fora do contexto, eu não vou dar tudo de mim, e eu não vou ter espaço para ouvir o outro, né? Para perceber o outro. Então, eu acho que o mais importante é isso, é para que eu possa dar de mim e dar espaço para o outro também se mostrar. Por isso que eu acho que essas habilidades são muito importantes. Nossa, legal. Amei quando você falou ouvir o outro, né? A Malu falou, mais alguém, gente? Pode colocar no chat também. Aqui nós só somos, a gente tem mais experiência na área. Só isso. O que nos difere. Mas todos estamos aqui e somos espíritos em processo evolutivo. Maria, pode falar. Olha, eu vejo essas habilidades, elas são as primeiras e aquelas que a gente entra logo em contato com o outro. Então, elas são importantes exatamente por isso, porque é a forma como eu chego na pessoa, e eu sempre falo que a forma como eu chego é a forma como a pessoa às vezes me responde. Ela é como se fosse uma pergunta que a pessoa já me responde ali. Então, elas são importantíssimas, porque eu acho que todo relacionamento humano é a primeira coisa que você faz. A gente pode ter tecnologias, a gente pode ter meios que possam nos colocar em contato com as pessoas, mas essa coisa que a gente chega até num sorriso ou não, né, na fala, isso é o primeiro contato nosso. Isso põe a gente junto com o outro até que você conheça exatamente quem é o outro, se ele tem alguma dificuldade, né, se ele ouve, se ele enxerga. É você que vai, às vezes, ter essa sensibilidade, né, para lidar com isso aí. Então, é o primeiro momento, você vê as criancinhas lá, quando uma está junto com a outra e que não sabe lidar ali, é uma coisa muito triste, né? E eu falo assim, hoje eu tive uma situação em que uma criança nervosa, chutando o balãozinho da outra, e eu questionei para ela, chamei no meu colo, abracei e perguntei por que você está fazendo isso com o balão da colega. Ele abaixou as vistas, olhou assim para mim, eu coloquei bem meu rosto na frente dele. Ele falou assim, eu tenho muita raiva. E ele falou com tanta propriedade aquela raiva que eu falo para vocês, eu quase larguei ele dali e saí para chorar em outro canto. Mas aí eu tive que, né, aí eu precisei dessa habilidade emocional. Segurei e falei, mas não pode ser assim. Deixa a raiva de lado, tem tanta coisa bonita. E falei, então me abraça. Foi o que eu consegui fazer no momento. Então a gente vê que até as crianças, se não conseguem isso aí, ter esse domínio, elas não conseguem a convivência boa. Nossa, obrigada, Maria. Muito ótimo o seu depoimento. E a gente tem hoje as crianças, elas estão lidando muito com a agressividade, né? E porque a gente, às vezes, sem perceber, a gente vincula isso nos lares, né?
E quando eu trabalho na educação, né, porque eu não sou mãe, eu sou evangelizadora e sou professora. E a escola, a gente tem recebido bastante casos de crianças agressivas. E aí eu falo para eles, você tem direito de sentir raiva, né, de expressar a raiva, assim, ter esse sentimento. Mas a gente pode ter outras maneiras de falar. Você gostaria de receber do jeito que você fez com a colega? Né? Levar ele refletir se ele gostaria. É uma saída com a sala também. Porque a sociedade é muito violenta. Tem uma mensagem de Meimei, acho que dos 100 anos, que ela fala isso, né? Que às vezes a gente quer a pacificação, mas a gente age de outra forma, né? Então, quando a gente tem a parte emocional, ela é muito importante, porque ela é a base da nossa convivência social, e ela é a base da que a gente permeia com o outro. E quando eu falei para vocês, que eu iniciei falando que nós somos de uma educação muito rígida, é porque em determinados momentos da nossa educação, a gente não tinha direito de falar, não podia expressar, você não podia mexer. Eu participei ainda da escola que você não podia mexer na cadeira enquanto o professor falava. Senão era reguada que voava, era giz, né? Então, a gente vem dessa sociedade bem violenta, e ainda permeia a violência, e a gente ainda está construindo essa base emocional. E essa fala também, né? Essa fala mais branda, essa fala de se colocar no lugar do outro. Então, tudo isso a gente está aprendendo. A Lúcia Moisés, nesse livro Portas Abertas para a Evangelização, ela dá 3 maneiras da empatia, que eu nunca tinha lido, tá, gente? Eu vou demonstrar minha ignorância aqui. E aí, quando eu li sobre que a gente fala de empatia sobre um prisma só, mas que a gente tem outros 3, ela vem falando para a gente que muitas vezes a pessoa não consegue, é uma característica dos autistas, não se colocar no lugar do outro, mas ele sabe o jeito que ele gosta de ser tratado. Se você falar para ele, você gosta de ser tratado assim? Ele vai falar para você que não. Por que você está tratando o outro assim? Né? Então, essa é uma das habilidades emocionais que a gente usa o tempo todo. Eu falo que o papel do evangelizador, o tempo todo você mexe com a emoção, a sua e a dos outros, né? Pode passar, Socorro. E o Dr. Bezerra de Menezes, que é outro espírito maravilhoso, quando se diz da campanha, eu coloco ele como o unificador do movimento espírita, encarnado e desencarnado. E na evangelização, ele sempre permeia nas entrevistas lá. Se vocês pegaram o Sublime Sementeira, tá lá, doutor Bezerra de Menezes, né? Quais seriam as condições essenciais para alguém possa empreender e desempenhar a tarefa de evangelização espírita infanto-juvenil? Qual seria isso? Aí ele responde, né? Toda a base do programa educativo, o amor é a pedra angular, né? A Ellen coloca, Manu, você pode ler para mim o que a Ellen pôs? Que eu começo a ler, daí o chat, daí some, daí eu não estou com essa habilidade. Posso, sim. Beleza. Antes vou ler aqui, a Adriana tinha colocado, porque temos que ter empatia e valorizar o ser humano na sua essência. A Ellen diz agora aqui, ó, é das habilidades relacionais que a gente compartilha o afeto, se transforma e consegue acolher o momento evolutivo do outro. A Valquécia, né? Entre tantos motivos é para sabermos acolher o próximo, mas também para sabermos e reconhecermos o momento que também precisamos ser acolhidos. Isso é muito lindo. Importante. Pode falar, Manu. Não, é muito importante. Eu acho que a gente também precisa ter esse momento de ser, né, de autoacolhimento. E de nos olhar em processo evolutivo também, né? Eu acho que é o mais legal isso, né? Não tem importância se a gente não sabe agora, a gente está aprendendo. E a gente não dorme de um jeito, aprendi agora, amanhã eu estou mudado. Não, é um processo, é uma construção, e que está muito bem-vinda, porque nós estamos buscando essa melhora, né? E aí, a Cecília Rocha, que eu já falei lá no começo,
ela diz, tem um livro chamado Pelos Caminhos da Evangelização. Acho lindo também, quem não conhece, conheça, que Cecília Rocha também é um ícone, né? Os processos educativos precisam, por sua vez, espelhar no seu desenvolvimento o sentimento amoroso que os inspirou. Porque ninguém inicia o processo de evangelizar se não for por amor, né, gente? A gente vai para a evangelização porque a gente amou a doutrina, porque ela fez diferença na nossa vida. E a gente quer que essa diferença faça na vida de outras pessoas. E a gente vai evangelizar. Então, o primeiro momento, ela nos encantou. E aí a gente ama o ser humano, a gente ama o outro. Porque se a gente não amasse, a gente... Para que eu vou trabalhar a doutrina espírita e levar esse conhecimento para outras pessoas? Se eu não ligo para o outro. Então, a gente amou esse primeiro processo. E ele não é um processo fácil, tá? Mas ele é um processo extremamente compensador, qualificador para a gente, e que nos muda nesse processo e muda quantos espíritos, né, nesse processo todo que passam pelas nossas mãos, né? Pode passar, por favor. E aí os documentos já traz, né? A evangelização pressupõe, em sua essência, a dimensão inclusiva como perspectiva de garantia da igualdade de oportunidades e do reconhecimento da singularidade de cada ser, ainda mais marcante quando nos remetemos à realidade do ser espiritual. Isso faz toda a diferença no processo evolutivo da gente e no processo evangelizador. Porque quando a gente sabe que todos nós estamos nesse processo, nessa grande viagem, como diz o livro da Miriam Dulce, que nós estamos todos nessa grande viagem com as nossas malinhas ali, e cada um nesse trajeto, né? E a gente é o mediador desse conhecimento, nós começamos a ser mais rigoroso com as nossas ações e menos com as ações alheias. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa também a ser inclusivo, porque a gente começa a pensar, se fosse comigo, como eu gostaria. Ontem a Aninha trouxe um slide que falava que a força moral daquele espírito que estava passando por uma prova, acho que era da deficiência intelectual, da cegueira, que estava lá no céu e inferno. E aí eu falo, às vezes eu olho os alunos que eu trabalho, e eu não sei se eu teria uma força tão grande de estar com o meu cognitivo preservado, mas com a minha limitação totalmente ali, sem mexer, sem poder fazer nada, dependendo tudo de alguém, né? Então, quando a gente começa a olhar por esse olhar, né, que a gente está no processo, estamos todos nesse processo evolutivo, essa realidade espiritual que nos cerca e que a doutrina nos traz com tanta clareza, fica mais leve também, que passa de ser um problema, porque a gente vai focar na solução, né? Deixa eu passar, socorro. E aí, quem que é o nosso maior modelo, né? É o Cristo. O olhar sensível para a criança e o jovem implica em considerá-los na sua integralidade, respeitando a sua singularidade. Também está no documento, pode passar. O que falar, como, quando, onde, pode exercer grande influência na construção dos vínculos de confiança e fraternidade. Já foi falado, por isso que eu falo que a gente sabe a resposta, a gente só trouxe o recorte teórico. Alguém já falou isso lá atrás, né? Pode passar. E aí, mais uma vez, Jesus ouvir o próximo, mostrando ser receptivo nas conversas, dúvidas, reflexões, compartilhamento e aprendizagens, proporciona conhecimento de suas ideias e seus posicionamentos diante da vida, favorecendo o diálogo. O diálogo, durante muito tempo na nossa sociedade, ele foi visto como monólogo, né? Mas o dialogar pressupõe se você ouvir o outro, e mesmo não concordando com a sua opinião, respeitá-la, né? E aí não precisa entrar em discussão, porque está tudo bem o Manu pensar diferente de mim, está tudo bem a Socorro pensar diferente de mim em alguns assuntos, e que talvez nesse momento a gente está em posições que não estão pensando igual,
mas que é bom ouvir. Então, a gente tem muito conflito, às vezes, na juventude, porque o jovem ele é desafiador. E quando ele sabe que a gente é preconceituoso, aí que eles pegam no pé da gente mesmo, né? E aí, e eles são tão, às vezes, assim, tão incisivos, só que, às vezes, eu quero que ele pense igual a mim, mas eu já estou com quase 50, né? Eu passei por muitas experiências a qual ele não passou. E que talvez a maneira dele pensar, talvez eu também tenha que me aproximar um pouco mais, chegar até o posicionamento dele. Eu não digo mudar, porque concepções como da doutrina, a gente não muda, né? Mas olhar que é o momento que ele está vivenciando e que ele está tudo bem, o direito dele está diferente nesse momento e pensando diferente. Manu, é contigo. Beleza. Bom, tem uma pergunta para vocês, gente. Quais habilidades emocionais e relacionais são necessárias para o evangelizador? Agora vocês resolvam essa encrenca. A encrenca tá com vocês, gente. Eu não sei de nada, não. Vocês que vão ter que resolver. Quem que é o próximo aí? Quem que vai falar? Ó, tem aqui a Maria, a Sara, quem que eu tô vendo? A Malu. Gente, vocês resolvam essa encrenca? Eu não tenho resposta para isso, não. Ah, amigo. Eu entendo assim, que, como vocês falaram agora, estamos todos juntos, somos todos espelhos, né? Enquanto a gente se encontra na sala de evangelização, eu acho que as habilidades emocionais e relacionais são aquelas que nós também precisamos para nos melhorarmos. Então, elas vão acontecendo ali naquele momento também, com os exemplos que vão surgindo, as situações, inclusive essa semana passada teve, não, aliás, semana retrasada, teve também um acontecimento lá de um coleguinha, né, que como é que fala, bateu no outro lá e o outro até chorou. Isso tem acontecido com muita frequência, essa agressividade nas crianças de 5 a 7 anos. Aí nós, essa semana fizemos um estudo, aquela musiquinha do Júnior Corade, Onde Mora o Coração. Linda música, sabe? Sem falar em bullying, sem falar em uma palavra assim, né? Preconceito, não usamos essa palavra, mas cantamos essa música e colocamos todas as perguntas, jogando para as crianças que eles respondessem para nós quais as habilidades emocionais e relacionais são necessárias para a nossa vivência, né? Ali. E com isso nós aprendemos deles também. Muitas respostas foram excelentes, sabe, assim, as reflexões das crianças. Então, eu acho que, em geral, assim, primeiro a gente está aberto, sabe? Está aberto a chegar ali com as nossas imperfeições, as dificuldades, às vezes, que a gente passou naquela semana, no dia a dia, assim, a gente chega ali também com todo o nosso pacote, né? A gente só é maior. A Elisa está falando que está com quase 50, eu estou com quase 60, acabei de fazer 59, minha filha. Mas, assim, então, assim, eu tenho aprendido isso assim, comigo, sabe? De me aceitar e chegar ali e levar o que eu já tenho conseguido, que eu estou procurando, buscando, e eles muitas vezes me trazem esse aprendizado, assim, para mais uma bagagem, para eu, né, ir, como se diz, convivendo com ela e nesse processo de aprendizado, né? Muito bom. Aí, eu acho então, que é isso, é estar aberto, e tá assim, o mais aberto possível, com o maior afeto possível. E a coisa ali vai acontecendo, sabe? O aprendizado muito vai acontecer. Você falou me aceitar vai levar uma habilidade tão legal também, né? Essa questão do me aceitar aí, que a gente vai ver. O mais que contribui. Eu já vou falar logo a empatia, porque é a mais fácil, eu acho, né? A mais necessária, na minha opinião, né? É a tal da oratória e da escutatória, né? É você saber falar e saber ouvir. E trabalhar junto, né? Para mim, é uma habilidade importante. Legal. Mais alguém? Bom, então vamos, qualquer coisa, só interromper aqui, tá, gente? Passa aí, Socorro, próximo. Olá, né? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. Né? Eu penso, quando a Sara colocou aqui a questão da aceitação, eu lembrei disso daqui.
o autoconhecimento, né? Porque o processo de autoaceitação, né, aceitar as nossas diferenças, passa por esse processo de conhecimento. E a gente vai ver que esse conhecimento de nós mesmos, a gente vai ver que esse conhecimento também, não só do intelecto, o conhecimento das habilidades que a gente precisa desenvolver para estar atendendo as nossas crianças. Teve alguma coisa no chat aí também que alguém queria... Tá aqui. A Adriana tinha colocado, porque temos que ter empatia e valorizar o seu ser humano na sua essência. A Ellen, nas habilidades relacionais que a gente compartilha afeto, se transforma e consegue acolher o momento evolutivo do outro. Legal. Kessia Costa, que entre tantos motivos é para sabermos acolher o próximo, mas também para sabermos e reconhecermos o momento que cada um precisamos ser acolhidos. Você já tinha lido esse, né? A Alice colocou, acredito que se usarmos a linguagem universal do amor, tudo chega em cada momento e em cada necessidade. É muito bom, outra habilidade muito boa, né? Pode passar, Socorro. Olá, o grande maravilha do amor, olha, trouxe amor, é o seu profundo e divino contágio. Por este motivo, o Espírito encarnado, para regenerar o seu irmão em sombras, necessita iluminar-se primeiro, né? Então, ele vai reforçar essa ideia, né, do conhece a ti mesmo. Então, vamos tratar do conhecimento, depois habilidades, né? Pode passar, Socorro. Gente, olha esse slide, mudar dá medo. Eu preciso me conhecer. Eu preciso, né, desenvolver habilidades, e para isso eu preciso mudar. Então, mas a gente deveria mesmo ter medo de ficar no mesmo lugar. Olha só. Quem gostaria de comentar essa frase? Quer falar, Socorro? Vamos lá. Bem aí do lado desse bonequinho, antes que tá o coraçãozinho, do outro lado, tá assim um monte de pedrinha, né? Você vê que tem um nome, na verdade, tá assim, cobrindo a questão da incerteza. Um dos medos que nos leva é a incerteza. Mas, como bem diz embaixo, diz assim, mas a gente deveria ter medo de ficar no mesmo lugar. É porque se a gente fica no mesmo lugar, você na verdade, você não muda, você não evolui. Qual é o nosso grande motivo de estarmos reencarnando tantas vezes? É evoluir. E a gente só evolui através das mudanças. Nós, só nesse tempo de existência, a gente falando aqui um pouquinho sobre as novas tecnologias e tudo, a própria Liz dizendo, olha, só enquanto eu estou aqui, olha quantas vezes o termo já mudou. A gente vê nas pequenas coisas, né, que essa mudança ela é inevitável. Mas quando a gente se nega a essa mudança, fica mais difícil para a gente evoluir, né? E olha que lindo do outro lado, para a mudança, tem um coraçãozinho, né, gente? O amor. Ele é o primeiro passo, né? Muito bom, Socorro. E é ele que chama a razão, né? Que chama a razão. Senão vai despencar a ladeira abaixo, gente. Olha lá. É verdade. E você viu que as pedrinhas já estão caindo, né? A coisa está ficando feia. Então, bora lá. Pode passar, Socorro. E aí vem Joana, né? No Jesus e Atualidade. Não tenhas medo de destes adversários com os quais convives sem saber. Recupera a tua humanidade, sendo tu mesmo. Convive com todos no teu grupo social, mas preserva-te em seguir os modelos fabricados pelo consumismo devorador e neurotizante. Permanece aberto à renovação, à diversidade, à tua identidade. Então a gente vai ver que nós temos nossas diferenças, nós temos nossas encrencas interiores também, né? Mas todo mundo tem suas diferenças, todo mundo é diferente, né? Independente se é diferença física ou não, todo mundo é diferente, gente. Então, olha, eu acho que ela traz 3 palavrinhas mágicas, né? Renovação, a gente precisa se renovar. E nessa proposta de inclusão e acessibilidade, quando a gente traz para a nossa evangelização, para acolher, para, né, tônica, tudo que a gente quer fazer, é preciso renovar, gente, renovar os nossos conceitos, nossos paradigmas, né? E a diversidade que está aí.
não por isso eu vou perder a minha identidade, né? Eu posso ter a minha diferença, mas eu vou construindo a minha identidade nesse processo todo, né? E a gente contribui, quando a gente acolhe o outro com as suas diferenças, né? A gente também está olhando para a identidade do outro, para o ser imortal, né? Que está ali na minha frente. Pode passar, Socorro. Olha a outra, gente, olha aí, continua, né? E eles continuam lá. Ó, vem, né? Tá, mas que escada é essa? Construir com as pedras que tropeçamos pelo caminho. Olha que legal, né? As experiências da vida. Então, nesse processo que a gente vive, né, nesse trabalho da inclusão e acessibilidades, né, a gente também vai tropeçando nas nossas pedras, a gente vai acertar, a gente vai errar, não é? E a gente vai construindo todo um caminho com essas pedrinhas, né? Que são as experiências que a gente vai ganhar. Gente, a gente não começar, a gente não vai ganhar experiência, né? Esse tempo a Cláudia falou assim, Manu, e essa questão da Libras, a gente queria colocar no centro, nas palestras e tal. Eu falei, gente, a Libras é uma língua, né? Quanto tempo você leva para aprender uma língua? No mínimo uns 2 anos, só assim, aprender bem mesmo. Então, você quer implantar a questão da Libras, essa acessibilidade linguística, você tem que começar hoje, né? Agora. Vamos ali, tem os CAS, tem as universidades, tem muito curso gratuito, né? Várias instituições têm curso. Vai lá na igreja, então, fazer o curso, mas, entende? Tem que começar, né? A gente tem que romper essas barreiras. Gente, qualquer coisa vocês vão escrever no chat, viu? Vão falando, abre o áudio, tá bom? Fiquem à vontade. Pode ir lá, Socorro. Acho que agora é Socorro, né? Não, ainda sou eu. E aí, gente, a gente entra nesse processo de renovação, porque nesse caminhar todo a gente vai se renovando. Ó, todo aquele que está em Cristo é uma criatura nova. E a gente renova também as nossas práticas. E aí a gente vai entrar nas práticas pedagógicas. Né? Se eu não me engano, é o próximo slide, né, Socorro? Né? Então a gente vai desenvolvendo e renovando as nossas habilidades pedagógicas, porque todo mundo aqui tem habilidade, né, Elis? Então, assim, nós vamos renovando essas habilidades pedagógicas. Pode falar, querida. Exatamente, Manu. Eu queria que vocês olhassem bem aquela foto do meio. Queria que vocês pensassem se vocês já viram esse processo. Vocês usaram, gente, Já viram essa colmeia em algum lugar? Na evangelização, vocês já usaram aí? Gente, isso é tão legal, eu gostei. Na verdade, essa colmeia está no nosso documento da IJ. Quem não conhece, gente, ó, baixa lá, o pessoal de Minas também. Aqui, ó, esse documento orientador. Coloca e lá, no grupo. Lá tem esse processo das maneiras de organizar os conteúdos, né? E é isso, habilidades pedagógicas, a Socorro que vai entrar, né, Socorro? É com você, diretamente, da onde mesmo, Socorro? De Piauí, né? Do Piauí. Nossa, diretamente do Piauí. Ah, que chique. Ai, amiga, senão eu tomo de conta. Vamos lá falar, então, um pouquinho mais sobre essa questão dessas habilidades pedagógicas. Durante muito tempo, a nossa evangelização, ela, antes, né, eu posso dizer assim, talvez, antes da Cecília Rocha, a gente se fazia evangelização muito ainda nas bases, assim, do voluntarismo, no sentido de eu me voluntario a ajudar, né, a evangelização dentro dessa perspectiva do conhecimento doutrinário. Mas não se preocupava tanto nessa questão da estrutura e para poder desenvolver essa questão dentro de uma perspectiva dentro das faixas etárias, das crianças, respeitando. E isso foi muito bom quando ela trouxe. Por quê? Porque aí começou a trazer também para os evangelizadores esse cuidado, né? De como é que a gente vai fazer esse trabalho para as minhas crianças da faixa etária tal a tal, para os jovens tais e tais. E esse trabalho, ele também é feito dentro dessa perspectiva inclusiva, né?
O que a nossa querida Elis falou, da Cecília Rocha, eu acho que vocês devem conhecer, é aquele do currículo, que vem, né, orientando e explicando, e que também, com o documento orientador, foi nos trazendo essa perspectiva para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Então, dessa orientação, a evangelizadora espírita da infância, dentro dos subsídios das diretrizes da FEB e do AIJ a nível nacional, diz assim: o evangelizador é um espírito imortal, igualmente em aprendizagem e desenvolvimento, que ao abraçar a tarefa de evangelização, compromete-se com o exercício contínuo do autoaprimoramento e da coerência entre o ensino e a prática do Evangelho de Jesus. Né? Então, assim, olha o tamanho da nossa responsabilidade, que a gente não assumiu aqui, na verdade, a gente assumiu lá no nosso plano ainda espiritual, quando a gente veio de lá. Aqui a gente apenas acorda e lembra assim, olha, eu vim para fazer o trabalho, né? E aí a gente pode parar e pensar assim, socorro, mas é tão difícil a gente que está à frente, em termos de coordenação, né? E tudo. Como é que a gente vai fazer para poder contagiar os nossos evangelizadores dentro dos nossos centros espíritas, né? Primeiro é a nossa ação. Primeiro a gente precisa estudar, lembra do instruí-vos? Pois é, a gente precisa estudar, a gente precisa se instruir, a gente precisa começar a pôr em prática isso no nosso dia a dia, nos nossos centros, no nosso fazer, para que a gente possa, aos poucos, contagiar os nossos evangelizadores dentro dessa perspectiva, né, para poder eles entenderem o tamanho da responsabilidade dessa nossa tarefa. Aqui a gente traz para vocês, que eu acredito que vocês conheçam, que são os 2 documentos que nós temos hoje, né? Que é o Orientação para a Ação Evangelizadora Espírita da Infância, com seus subsídios e diretrizes, a orientação para a questão da juventude, da Ação Evangelizadora Espírita da Juventude, subsídios e diretrizes. Lembra que lá no começo, quando a gente estava falando, dizendo assim, que a gente tem que tratar a criança como criança, o adulto como adulto, o jovem como jovem, né? E essa orientação, ela vem dentro das orientações com relação à nossa doutrina. E aí diz, muito além de um transmissor de conhecimento, o evangelizador, coordenador, atua como mediador entre a doutrina espírita e a criança, o jovem, potencializando as interações, os diálogos, os debates e as vivências que favoreçam o processo mútuo de transformação moral rumo à formação do homem de bem, compreensivo em sua vivência genuinamente cristã. Esses documentos orientadores, como o próprio nome já diz, é para nos orientar, mas tenhamos muito cuidado para nós, assim, é claro que precisa desse embasamento, desse conhecimento, para que a gente possa fazer esse trabalho, é importante, sem dúvida, mas a gente também tem que ter esse cuidado para não tornar isso de forma a escolarizar, né? Porque muitas vezes tem uma determinada criança, um jovem, que está num ciclo que quando você começa a fazer todo o trabalho e ele já vem há alguns anos dentro da casa, os pais já fazem todo esse trabalho, já nasceu, como a gente brinca e diz, nasceu em berço espírita, né? E aí você percebe que ele está desmotivado, que ele está achando que o momento da evangelização é enfadonho. Tá, às vezes é um termômetro para a gente mudar o nosso processo em qual a gente está do planejamento para aquele encontro da evangelização. Mas, às vezes, é porque aquele conhecimento, para aquela criança, para aquele jovem, que não esqueçamos, é o espírito imortal ali dentro daquele corpinho, né? Para ele já conhece algo mais. Então, às vezes, ele precisa se sentir desafiado. Então, a gente precisa ter essa sutileza de olhar e dizer, que tal fazer um convite para ele visitar um outro ciclo, para a gente poder encontrar, de fato, um local onde ele acha e se sente melhor. E aí nós temos o nosso Guilherme Ribeiro,
né, também, que a gente encontra lá na Sublime Sementeira, que diz assim: é bom que se diga o evangelizador consciente de si, né, mesmo jamais se julga pronto, acabado, sem mais o que aprender, refazer, conhecer. Ou seja, é por isso que nós estamos dentro desse processo, é por isso que a gente diz o tempo inteiro como nós precisamos mudar. A transformação tem que partir da gente, para depois nós promovermos, através dos diálogos, das conversas e das formações, para que os nossos irmãos também entrem nesse processo de transformação que nós também estamos passando, né? Não é acharmos que nós, porque estamos na posição de um conhecimento ou de uma experiência a mais, como disse nossa amiga Elis, acharmos que nós estamos prontos e acabados. Porque ele diz aí, jamais, né? E aí ele diz, ao contrário, avança com o tempo, vê sempre degraus acima a serem galgados, na infinita escala da experiência e do conhecimento. Então, para nós aqui também, para mim, para o Manu e para a Elis, essa formação que nós nos organizamos, que a gente foi lá, fez as leituras, já vem dentro desse processo da FEB também estudando, para nós isso aqui também é um processo de conhecimento, quando vocês trazem as experiências de vocês, trazem esse diálogo conosco, quando o nosso amigo fez o convite para a gente. Isso é uma maneira de promovermos também a busca pelo nosso conhecimento e pela troca também com vocês. E aí, a nossa querida Meimei, que a gente não poderia deixar de trazer, né? Que ela diz, né, na mensagem dela dos 100 anos da evangelização, lá em 2014, aí ela diz a concepção de educação. Educar é ver mais além, é projetar-se no futuro. Educar extrapola a aplicação de técnicas e recursos didáticos, que, a despeito de serem legítimos e úteis, estão atrelados, em geral, a metodologias que no mundo priorizam o período que vai do berço ao túmulo, desconsiderando a imortalidade do espírito, né? Então, ou seja, nós precisamos ver isso muito mais além do que essa formação em termos de conhecimento. É por isso que a gente, quando olha para o ser, a gente precisa sempre estar lembrando, ele é um ser, não o físico que está aqui na minha frente, mas um espírito imortal. E aí nós voltamos de novo para os nossos documentos orientadores que falam da importância da gente planejar. Planejar implica considerar a flexibilidade de sua execução, não representando engessamento, tampouco rigidez metodológica, mas sim roteiro que favoreça segurança e encadeamento de ideias e ações de forma aberta e flexível às variáveis e contexto. Vou abrir um parêntese aqui para contar uma história, uma experiência para vocês, dentro da nossa ação evangelizadora, dentro do centro, que eu até comentei com os meninos hoje, que foi o centro que me acolheu, e hoje está de aniversário, terminar aqui, vou dar uma carreirinha para lá, que é o Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da nossa capital. E aí lá um dia, né, numa turminha de evangelização do segundo ou terceiro ciclo, já não me recordo muito bem do período, mas eu lembro demais, esse centro fica numa parte da cidade que tem uma parte que é crianças que vivem em situação de risco, então convive lá tanto essas crianças dessa região como filhos de trabalhadores. E aí eu lembro demais que tinha feito o planejamento lá, para poder fazer com eles, preparei material, tudo direitinho, e aí era para falar sobre a questão se eu não me engano, das famílias, né, da importância da família e tudo. Aí, quando eu comecei, que contei uma história que tinha lá, eu tinha levado umas garrafinhas PET, e aí, para poder dar o exemplo lá para eles, pus uma cadeira em cima da mesa, que aí falava da família que a gente tinha espiritual, aí ficava lá em cima da cadeira que estava em cima da mesa, e aí tinha a ver com a família aqui terrena e tudo. E aí eu comecei a contar a história, aí
Quando eu terminei de contar a história, eu percebi que eles estavam inquietos. Aí eu tinha uma atividade para fazer com eles e tudo, mas aí eu parei e perguntei para eles, né? Tá, vocês vão querer explicar, falar sobre a história que eu contei, vamos trazer as relações, aquela coisa toda, e eles papapá naquela conversinha. Aí eu pedi, né? Disse assim, então vocês vão contar para nós o que é que vocês estão conversando aí entre vocês, né? E aí um deles virou para mim e disse, não, tia, sabe o que é? É porque fulaninho, tem fulaninho, que era uma das crianças que participava. Sim, tem. Ele não veio hoje, não foi? Eu disse, não. O que foi que houve? Aí um pegou e disse assim, então, tia, é porque ontem de noite ele estava acordado, até mais tarde, sentado na calçada, e aí ele mora perto de uma boca de fumo, né? E aí atiraram lá, e aí pegou no pé dele, coisa e tal, e tudo. Aí eu parei e disse, o que foi que houve? Como é que ele tá? Como é que tá a família dele? Aí eles foram contar o que é que tinha acontecido, que a família tinha ido, e que o pai dele, que nem estava morando mais na casa com ele, mas foi lá, levou para o hospital e tudo. Aí, ou seja, foi uma maneira até de unir a família, né? Eu deixei eles contarem, eles relatarem e tudo. Aí eu disse, tá vendo? Aí eu trouxe para a realidade da história que eu estava falando sobre a questão da família e disse para eles, né? Por isso que é tão importante nós estarmos com as nossas famílias que hoje estamos. Se estamos aqui, é porque Deus tem um propósito para cada um de nós, para que a gente possa se ajudar e tudo. E um irmão dele tinha ido para a evangelização, mas estava em outra sala, né? E aí, quando terminou, aí eu convidei um deles para fazer a prece, né? Para o nosso colega que não tinha vindo. Eu tinha botado para fazer uma atividade lá, mas eu pedi, anulei a atividade, claro, e dei uma folha de papel, pedi quem soubesse escrever, escrevesse um bilhete desejando melhoras para ele e para a família, e quem não soubesse escrever, que podia fazer um desenho, né? Ou seja, eu não tornei o planejamento engessado. Eu deixei de fazer atividade? Deixei, mas eu fiz uma atividade que com certeza foi muito mais significativa para eles. E aí a gente chamou o irmão dele, todo mundo entregou e ele levou, né? Então, assim, abri o parênteses para contar para vocês de que maneira a gente pode estar vendo essa questão. Planejar, sim, mas ter esse cuidado. Então, assim, ó, conhecer o contexto, identificar os objetivos, iniciar o planejamento da ação futura, do que é que a gente vai fazer, né? Selecionar e estudar o conteúdo, isso aí também é muito importante. É preciso que se faça isso nos grupos das evangelizações, nos centros espíritas, montar esse planejamento junto, para que todos possam contar um pouquinho dentro da realidade das turmas, daquele ambiente em que o centro se encontra, da clientela que recebe, desenvolver o estudo dentro do próprio centro espírita, junto com os evangelizadores, é extremamente importante. Esses dois exemplos dos livros que a nossa amiga Elis nos deu, os próprios documentos orientadores também é uma fonte de estudo, a Sublime Sementeira também é outra fonte de estudo, identificar as atividades para alcançar os objetivos, ver o que é que a gente vai fazer com essas atividades, quais são os objetivos que a gente quer alcançar, né? E outra, não esquecendo as nossas bases, que são o Evangelho, né, que é o nosso Pentateuco, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né, é a nossa base para a gente fazer os nossos planejamentos. Avaliar o encontro e se autoavaliar. Tanto isso aqui para dentro do que se vai planejar com as crianças e os nossos jovens, gente, como também vocês que estão à frente para poder fazer formações com os evangelizadores, tá? E preparar os recursos necessários. Isso é necessário, né? Por quê? Porque isso motiva, não dá mais. É só a gente imaginar naqueles tempos lá que o professor ficava só lá na frente. Também teve um tempo também que os evangelizadores entendiam, e por isso que eu acho que demorou tanto esse movimento da evangelização, de quando a nossa querida Cecília e os demais começaram a fazer esse trabalho, porque se via muito o espiritismo para os adultos, não era? Porque olhava-se apenas para os livros, e a gente olha e diz assim, nossa, como é que a gente vai ver essa questão do conteúdo, né? E o estímulo à ação.
né? Então, a gente precisa estimular essa ação, tanto dentro do que a gente planeja para com as nossas crianças e os nossos jovens, como também aquilo que a gente promove dentro das formações para com os nossos evangelizadores, tá? Estimular tudo que a gente desenvolve dentro desse trabalho, a ação, né? A visita a quem necessita, o acolher a quem está precisando, né? Isso é extremamente importante. Toda a tarefa, no momento, é formar o espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Emmanuel, né? Necessidade da educação pura e simples, né? Psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, quando Jesus penetra o coração de um homem, converte em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando o homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã, né, Emmanuel? Ou seja, não foi em vão, gente. Não foi em vão que a gente veio para poder estar aqui junto com vocês, para que a gente pudesse também, isso aqui para nós é uma troca, é um crescimento, né? Gratidão é a nossa palavra, de fato, né, para vocês. Agora, eu acho que a gente talvez tenha só, talvez, alguns minutinhos, que eu estou aqui sem... Pronto, acho que a gente tem alguns minutinhos, não é? Para algumas perguntas, digam aí. Podem também formular e deixar para amanhã, que amanhã nós vamos falar de planejamento e família. Olha que legal. E se ficou alguma dúvida, gente, passa para o Igor e a gente tenta responder através dele, né?